Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui, pessoal, na sexta lição, chegando quase no meio do trimestre, onde nós estamos estudando como tema geral provados pelo fogo. Hoje nós vamos estudar lutando com toda a energia. E nesse tema, pessoal, nós traremos aqui na ponta da linha, na linha do rodapé, perguntas para discussão, né, com o Marcos André, o Alexandre também vai trazer aqui na ponta da linha, o Ricardo, e nós temos mais um livro aqui naquela ponte literária e, né, já seguindo uma sequência aqui, né, o autor já tem aparecido aqui algumas vezes e hoje novamente é o nosso Fyodor Dostoiévski, que aparece aqui com uma obra que é considerada uma obra onde ocorreu uma mudança na carreira do nosso autor aí, o Fyodor, ok, pessoal? A obra é Memórias do Subsolo, uma obra, né, que vai retratar aí, vocês vão conhecer, vai ter um review do Ricardo, vai ter a ponte com o assunto aqui, que vocês com certeza vão aprender alguma coisa útil para a vida de vocês, com certeza o conteúdo vai elevar o pensamento de vocês, né, porque está difícil, né, pessoal? Então, vamos manter uma campanha aí de elevar os pensamentos para não ficarmos só pensando aqui nas coisas terrestres, beleza, pessoal? Então, não se esqueça, é sempre importante que você deixe o seu like, que você que não é inscrito no canal e está assistindo esse vídeo porque um amigo te indicou, né? Sinta-se à vontade e você é convidado a se inscrever aqui no nosso canal. Acione o sininho também, pessoal, para que vocês recebam os alertas dos vídeos quando eles são lançados, geralmente aos sábados, às 13 horas, tá? Você recebe lá. Quando você receber o alerta, tente acessar o vídeo pelo alerta, que isso vai fazer com que o YouTube reforce essa recomendação para você, tá? Evitando talvez desinscrever você do canal, porque ele acha que você não é interessado mais nesse conteúdo, ele tira você do Entre Linhas, nós não queremos que isso aconteça, beleza, pessoal? E logo mais teremos aqui então os comentários das Entre Linhas, beleza? Por enquanto, então, chama a vinheta. Bem, pessoal, este é o momento de nós então conferirmos aqui os comentários das entrelinhas. Temos as Olimpíadas aqui da curtição, do comentário. Espero aí que vocês participem, né? Uma maneira aí da gente promover o conteúdo é comentando, interagindo, dando seu like e principalmente compartilhando com seus amigos. Temos aqui alguns comentários da Adriana Kuhn. Olá, pastores virtuais Lúcio, Marcos, Ricardo e Alexandre, que nos edifica muito. Até nos comentários nos enriquece. Os livros sempre show. Deus abençoe vocês sempre. Tamo junto, CCC, curtido, comentado e já compartilhado. A Adriana aqui. E fui até o segundo Marco, sim, lido, escutado e repetido. Abraço, carinho a todos. Isso aí, Adriana, é muito bom. Vamos lançar uma campanha, né, para que a gente ocupe o nosso tempo e ocupemos também os tempos, né, dos nossos amigos com bons conteúdos, pessoal, porque misericórdia, essas redes sociais, essas televisões, elas só estão oferecendo o relatório do capeta, sabe? Então é 24 horas, coisas assim que são nocivas à nossa mente, ok? Então, assista Entre Linhas, assista os sermões, as igrejas agora têm sermões online, dá para você participar de várias igrejas ao mesmo tempo, né? Temos mais comentário aqui do Marcelo Teixeira. Boa tarde, meus queridos irmãos. Tem sido muito importante para mim esse canal, pois tenho aprendido bastante informações relevantes, a ponto de estar comentando em um canal no YouTube sobre a lição da Escola Sabatina e gostaria que vocês nos ajudem divulgando o nosso canal. Ó, o canal aqui do irmão Marcelo Teixeira, Fazendo Amigos para Deus, da IASE de Caiuá, ACP. Forte abraço a todos. Então, o canal Fazendo Amigos para Deus. Vou ver se eu lembro de colocar um card aqui. Deixa eu ver, é desse lado. Vou colocar um card aqui para indicar o canal Fazendo Amigos para Deus. Isso aí, irmão Marcelo Teixeira, vamos inundar essa rede social de coisas que elevam, né, o pensamento das pessoas, aproximam mais perto de Deus, porque é uma obra muito maligna o que está acontecendo, porque tudo aproxima o homem das obras do inimigo de Deus. Ambrósio Honorato. O Alexandre sempre se superando, você é muito sábio, né? Com certeza ele agradece, Ambrósio, o seu comentário. Francisco Lima, carta de Pedro dirige-se aos judeus que foram espalhados pela diáspora, pergunta ele. Por favor, me ajudem nesse entendimento. Grande abraço a todos do Entre Linhas. Faz um corte aqui, Lúcio, e agora pergunta para o Ricardo. A carta de Pedro dirige-se aos judeus que foram espalhados pela diáspora. A carta de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro? É dos judeus da diáspora? Ok, volta o corte assim.
Bom, pessoal, então, segundo o Ricardo aqui confirmando, realmente, né, Francisco Lima, né, se a gente pode te ajudar, a resposta é sim, né? Pedro estava escrevendo para os judeus aí dispersos. A Sandra Bittar conseguiu comentar aqui, amiga Sandra. Oi, meninos e família Entre Linhas, já no Brasil, chegou diretamente aqui do Rio de Janeiro. Estudar a lição com vocês é sempre muito aprendizado. O relato sobre o pássaro é muito rico, são várias lições para explorarmos e gostaria de destacar que para ouvirmos a voz de Deus, se faz necessário se afastar dos sons, dos ruídos do mundo. Isso aí, Sandra. O exercício de sempre correlacionar os conteúdos, mesmo os conteúdos das Escrituras, é muito bom para o aprendizado. Vejamos Jesus, 40 dias no deserto, em jejum, se manteve firme, pois estava cheio do Espírito Santo. O povo, 40 anos no deserto, murmuravam, pediam alimento. Deus atendia o pedido e mesmo assim continuavam a murmurar. Muitos são os relatos referentes a cheio do Espírito Santo. Jesus, Pedro, Paulo, Estevão estavam cheios do Espírito Santo. E o que devemos fazer para buscar também estarmos cheios do Espírito Santo? Acredito que manter o olhar em Cristo, estudando as Escrituras Sagradas, orando, congregando. Lembro também agora do Enoque, como que ele vivia, exatamente, Sandra, né? Assistindo esse monte de lixo que as redes sociais nos oferecem? Não, assistindo Entre Linhas, assistindo também o canal, deixa eu lembrar aqui o canal, cadê? Fazendo Amigo para Deus, né, irmã Sandra? E ela continua ainda no comentário, gostaria de fazer outro destaque que considero interessante. Ao longo de todo o estudo bíblico, encontramos o processo educativo que nos leva ao desenvolvimento ou ao amadurecimento espiritual tão necessário para nos aproximarmos do caráter de Cristo. Haveria muitos outros aspectos, mas para finalizar, considero ainda: qual o propósito das provações? A Sandra pergunta. Acredito que é a promessa de Deus, o que Deus está preparando para o seu povo. Alexandre, o nosso filósofo, argumentou de forma emocionante sobre como orientar e apoiar o irmão que se encontra em sofrimento. A escuta, o abraço, o estar presente. Foi muito lindo. Grandes verdades, independente do que ocorrer, isso também passará. Hashtag fui até o segundo Marcos, muito agradecida, grandes abraços. Nós também estamos muito agradecidos, Sandra, pelo seu comentário, por você compartilhar conosco os seus destaques. E realmente tudo que você fala, eu concordo plenamente, que a gente possa estar cheios do Espírito Santo. Como a gente pode se encher do Espírito Santo, pessoal? Hashtag fica a dica, estudando a palavra de Deus, estudando aí os sermões, estando sempre enchendo a sua mente de coisas boas. A Hilda Pinheiro, essa semana foi apertada, mas aqui às 5h30, reassistindo para aprender mais na quinta e na sexta para a Escola Sabatina. Que Deus abençoe e recupere por completo a nossa vida. Amém, irmã Hilda, e de suas famílias. Vamos dar ibope somente para esses estudos maravilhosos, como o do Entre Linhas, queridos irmãos. Jesus quer nos salvar, apesar de nós, não sermos perfeitos, Hilda? O crisol é apenas um teste passageiro. Vamos focar em Jesus. Estude com Entre Linhas. Obrigado, Hilda. E por enquanto é só esses comentários que nós temos, que nós estamos gravando aqui adiantada as lições, mas daqui a pouco nós teremos mais comentários. Então, muito obrigado, irmãos, pelos seus comentários. É uma demonstração enorme de carinho que a gente recebe através das palavras de vocês. Nós ficamos muito felizes em saber que através aqui do nosso pequeno esforço, do esforço do Ricardo, do Alexandre e do Marcos aqui, a gente querendo ou não se priva de muitas outras coisas, de família e tudo mais, mas ao ver os frutos dessa obra, isso nos anima e nos motiva cada vez mais a continuarmos aqui todas as semanas oferecendo aqui uma reflexão, até porque essa reflexão transforma primeiramente os mensageiros, e depois os receptores. Vamos então avançar agora, pessoal? Chega lá de comentários, cadê o nosso amiguinho? Vamos agora para o Marcos, que vai trazer na linha do rodapé. Na linha do rodapé, Marcos, agora é com você e não esqueça também da oração. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Palavra de Deus junto com você na nossa igreja virtual, nossa igreja que se reúne aqui semanalmente para buscar as entrelinhas da Palavra de Deus, para fazer aplicações práticas do conhecimento bíblico que nós obtemos através das lições, dos temas tratados aqui. E mais uma vez, como fazemos sempre, nós vamos buscar a orientação de Deus para que possamos fazer isso guiados pelo Espírito Santo. Vamos orar? Santo e bom Pai, aqui estamos nós mais uma vez na Tua presença, buscando a Tua face, Senhor, porque reconhecemos a nossa necessidade
da tua direção, a nossa necessidade das tuas instruções para compreendermos a tua palavra. Mais uma vez queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ilumine em tudo que vamos falar aqui, para que assim, Senhor, possamos completar essa tarefa, saindo daqui mais edificados e também mais próximos da tua vontade. Pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas e os nossos pecados, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos nossos familiares, amigos, as pessoas que nos cercam, para que possamos alcançar o teu reino. Salva-nos, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, a lição dessa semana fala sobre lutar com todas as nossas forças, com toda a nossa energia. E basicamente a lição ela trata de como nós agimos diante da ação de Deus, ou como nós reagimos diante das ações de Deus, buscando nos salvar. Então nós vamos tratar de alguns personagens bíblicos que agiram e reagiram de maneira diferente, para que possamos também fazer aplicações na nossa própria vida, né? Na parte de domingo fala do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade, né? E o autor ele destaca o fato de que o Espírito ele nos conduz à verdade, ele nos revela a verdade da palavra de Deus, mas ele não nos obriga a viver aquilo, né? Então cabe a nós tomar as decisões ao lado daquilo que foi nos revelado. E é muito importante compreendermos, né, o papel do livre-arbítrio no grande conflito, conforme nós compreendemos. O livre-arbítrio é que vai demonstrar diante do universo de que lado nós estamos. E aí o autor faz uma pergunta aqui no final: quais são as convicções que o Espírito Santo, né, que é o Espírito da verdade, lhe trouxe recentemente? Algo que você não conhecia, que você não sabia que deveria viver, mas que o Espírito Santo lhe revelou. Você tem ouvido a sua voz? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo lhe revelando, olha, não faça isso ou faça isso, né? E o mais importante, que escolhas você tem feito com o seu livre-arbítrio? Então essa é uma pergunta pessoal, né? Uma pergunta que cada um de nós tem que responder, né? E por mais desesperadora que seja a resposta, né? Nós sempre devemos pensar que o Espírito Santo ainda está falando conosco, porque ele tem esperança em nós. E se Deus não perdeu a esperança, né, você também não deve perder a esperança em Deus, deve depositar no Senhor as suas esperanças, para que cada dia mais a sua vontade esteja alinhada com a vontade de Deus, né? Aí na parte de segunda-feira nós temos a combinação entre o divino e o humano, que fala sobre a cooperação que nós precisamos ter com o Espírito Santo para que possamos realizar, né, as nossas tarefas espirituais, por assim dizer, né? É sempre importante lembrar, né, que o plano da salvação ele foi planejado e executado por Deus sem nenhuma participação da nossa parte, né? E quanto que o plano da santificação ele envolve a cooperação entre o divino e o humano, envolve as nossas decisões, envolve as nossas obras, envolve aquilo que nós fazemos para permitir que o Espírito Santo trabalhe através de nós e para permitir que Cristo seja revelado às outras pessoas através de nós. Aqui em Colossenses, no capítulo 1, verso 28 e 29, fala ali a respeito do esforço que o apóstolo Paulo fazia, né, para permanecer alinhado com a vontade, né, com a revelação de Cristo. E a palavra que ele usa ali no grego é a palavra kapial, que significa um esforço extremo, que estava ligada à realização dos atletas, né, que utilizavam até o limite das suas forças para poder atingir o objetivo. E assim também, para atingir o nosso objetivo final de lutar contra a nossa carne, lutar contra as nossas tendências pecaminosas, nós precisamos também, em alguns momentos, permanecer firmes até o limite das nossas forças, né? E Deus nos auxilia nisso. Aí a pergunta que o autor faz aqui no final é: qual é a sua própria experiência com o tipo de esforço de que Paulo falou, esse esforço extremo, né? Você tem lutado contra a voz de Deus que fala ao seu coração e tem resistido o chamado dele? Então nós precisamos lutar
a favor de Deus contra a nossa carne, contra aquilo que desejamos, né? Ou lutar contra a nossa carne a favor de Deus, né? É uma decisão que precisamos tomar. Como você pode se render à vontade divina? Bom, lá em Atos, no capítulo 5, verso 32, diz que o Espírito Santo ele é concedido àquele que lhe obedece. Então, quando nós obedecemos ao Espírito Santo, nós estamos recebendo mais porções do Espírito Santo. Ele é concedido àqueles que lhe obedecem. Então, quando nós recebemos instruções do Espírito Santo, nos guiando a toda a verdade, nós precisamos tomar as decisões alinhadas com aquilo que o Espírito Santo nos revelou, para que ele possa nos revelar outras coisas maiores. Eu sempre comparo, né, o Espírito Santo com o nosso GPS moral. Quando eu traço uma rota, né, em direção a uma cidade, a um local onde eu quero ir, o GPS ele já calcula ali todos os caminhos por onde eu vou passar, todos os cruzamentos, mas ele não me dá todas as ordens, né, naquele mesmo momento. Ele diz apenas, vire à esquerda. Então eu viro à esquerda e depois ele me dá outras instruções maiores. Na vida espiritual também é assim. O Espírito Santo ele nos dá pequenas instruções ao longo da nossa vida para que possamos chegar ao nosso destino final, que é o céu. Cabe a nós, né, obedecer à voz do Espírito Santo para não passarmos a vida toda ouvindo apenas a mesma ordem, né? Imagine você ouvir a vida toda, vire à esquerda, vire à esquerda, vire à esquerda, ou abandone esse pecado, abandone essa prática, procure evitar tal lugar que te leva a pecar, e você não ouve, não vai ouvir instruções maiores também, né? Na parte de terça-feira fala sobre a disciplina, né? Vontade e disciplina, que são duas coisas que estão muitas vezes em contradição, né? Quando você toma uma decisão, seja qual for, né? Decisão de estudar todos os dias, a decisão de malhar, a decisão, enfim, a decisão que você toma na sua vida aí, muitas vezes ela vai entrar em confronto com a sua vontade, né? Mas é muito importante que você não se deixe levar pelos sentimentos, pelas emoções, pelo momento, né? Muitas vezes nós somos levados a desistir das nossas metas espirituais por causa de algum momento que estamos passando, de alguma circunstância externa que nós estamos passando, né? Aqui fala sobre alguns personagens bíblicos que tomaram decisões baseadas nas suas emoções, nas suas vontades, né, que levaram aí a grandes consequências, né? E a pergunta final aqui, que decisões importantes estão diante de você, na sua vida pessoal aí? Pergunte-se honestamente, como posso saber se estou fundamentando as minhas escolhas em sentimentos, emoções e desejos ou em oposição à palavra de Deus? Hoje tem se falado muito em sentimentalismo, né? Você liga a televisão e as pessoas estão lá exaltando as emoções, né? Não é errado você ter emoções, você se emocionar, você sorrir, você até mesmo se entristecer com determinadas situações. O problema é você basear as suas decisões nessas emoções, nesses impulsos emocionais, né? A religião baseada na emoção é emocionalismo e não cristianismo. O cristianismo é aquele chamado que a Bíblia nos faz a ter decisões racionais, né? O nosso culto racional que nós apresentamos a Deus. Então, se você tem uma meta espiritual, né, mantenha essa meta independente das circunstâncias, independente das suas emoções, seus desejos, né? Na quarta-feira fala sobre um compromisso radical, né, que é o chamado de Jesus. Mateus 5, verso 28 a 30, que ele diz ali, né, que nós devemos, se um membro nos leva a pecar, devemos arrancar aquele membro, né? Então Jesus Cristo nos chama a fazer algo radical, porque o assunto é muito sério, né? Porque pode ter consequências eternas, né? Então Jesus Cristo não está nos chamando para nos mutilarmos, né? Ele está nos chamando para que possamos tomar decisões, né? Se você é viciado em pornografia, você não vai arrancar os seus olhos, você vai abandonar o celular, ou você vai bloquear aquela página, aquele aplicativo que te leva ao pecado, né? Então é tomar uma decisão nos gatilhos que nos levam a pecar. É você pensar, o que me leva a pecar? Como eu dei o exemplo, né, da pessoa que é viciada em pornografia, geralmente
ela faz isso em um local sozinha, em um local onde outras pessoas não podem ver. Então procure evitar esses lugares para evitar esses gatilhos. Cada um de nós, né, sabe aí o que nos leva ao pecado, né? Aí na parte de quinta-feira fala sobre a necessidade de perseverar, né? A vitória na vida espiritual, ela é sinônimo de perseverança. Jesus Cristo falou, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a perseverança, ela não é opcional para aqueles que querem buscar a vitória espiritual, mas ela é uma regra, uma condição para todos os que buscam a Deus. E aqui utiliza a história de Jacó, né, que permaneceu lutando com Deus, permaneceu ao lado de Deus, mesmo em circunstâncias muito difíceis, né? Ele teve a sua perna deslocada e a gente pode imaginar ele se arrastando ali, né, mas agarrado em Deus. Então Jacó, ele foi abençoado porque ele suportou a dor no momento difícil. Então as circunstâncias, elas podem ser dolorosas, mas elas não devem alterar a nossa vida espiritual, ela não deve alterar as nossas metas espirituais com Deus, né? Que escolhas práticas você pode fazer, escolhas nas coisas que nós agimos, né, durante o dia, na amizade, no estilo de vida e coisas desse tipo, que o ajudarão a perseverar com o Senhor em meio ao desânimo e à tentação. Bom, nós precisamos ter metas espirituais bem traçadas e perseverar independente das circunstâncias. As circunstâncias vão nos fazer desanimar, né? Mas nós devemos nos lembrar de personagens como Daniel, por exemplo, que tinha hábitos espirituais, né? Por exemplo, ele orava sempre no mesmo horário e mesmo em face da morte ele não mudou o seu hábito, né? Nós temos hábitos espirituais, por exemplo, eu acordo todos os dias de manhã e estudo a Bíblia e faço orações a Deus. Mas se tem futebol no dia antes, se tem um filme que eu quero assistir um dia antes, aí o meu hábito espiritual já é vencido. Eu não devo fazer dessa forma, né? Eu devo traçar metas bem claras. O que eu posso fazer de maneira prática? Se eu tenho necessidade de orar mais, eu posso colocar 3 alarmes por dia no meu telefone celular, né? Para que eu possa interromper as minhas atividades e ter um momento ali de oração com Deus, até que isso se transforme num hábito, né? Eu posso separar todos os dias, ao invés de assistir 3, 4 episódios do meu seriado preferido, eu passo a assistir 2 e dedico ali meia hora, 40 minutos à oração e ao estudo da Bíblia. Então eu preciso tomar essas decisões práticas para que isso realmente se torne ação na minha vida e não apenas teoria. Eu termino aqui essa minha participação e volto lá no final para que possamos estudar também a parte de sexta-feira e aquelas perguntas que ficam lá no final. Tenha um bom estudo e até daqui a pouquinho. Valeu, Marcos. Agora sim, apareceu aqui. Muito obrigado aí pelo seu compromisso, pela sua parceria nesse canal, né? E seguimos em frente aí para mais trimestres estarmos juntos aí, disseminando, né, a palavra de Deus. Bom, pessoal, vamos agora na ponta da linha com o Ricardo, nas entrelinhas com a ponte literária e também o Alexandre na ponta da linha também, beleza? E depois o Marcos volta no segundo Marcos. Então, chega aí, Ricardo, que agora é com você. Então vamos lá, gente. Lutando com toda energia. Primeira coisa que nós vamos fazer é procurar fazer uma análise, gente, dessa questão do hebraísmo do texto grego e do tema. No caso, o tema vai ser abordado muitas coisas do Novo Testamento hoje, então seria interessante nós descobrirmos essa questão de energia. E nós irmos atrás disso no hebraísmo. Então vamos lá, algumas expressões em hebraico para força ou energia. Koach, força, poder, habilidade. Então lutando, essa luta é uma luta obviamente espiritual, com toda habilidade, capacidade, recursos, validez, força, vigor, riqueza, bens, inclusive lutando com os bens que foram adquiridos aqui nessa terra. Ei, força, coragem, vigor, betser, força, vigor, até o minério aqui. Bori, saúde, lutando com toda a saúde que Deus lhe deu, com toda a força, com toda a certeza, convicção também. Aí, bariut, saúde, energia, força, só que aqui é um aramaico. Taofot,
força, vigor, plenitude, abundância. Ta'atsum, vigor, força. Ta'atsuma, força, vigor, potência. Ta'atsomet, esqueleto, força ou vigor. Então nós vimos aqui que vai muito mais além do que essa abstração da energia, né, de respeito aos seus bens materiais, de respeito às suas habilidades, às suas capacidades, às suas convicções internas e tudo mais. Agora nós vamos para o verso áureo, gente. O verso áureo é o seguinte: é para este fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Eu separei para vocês, gente, o comentário aqui de John Wesley, que diz o seguinte, que o apóstolo Paulo, né, ele fala de um duplo ministério. O primeiro ponto seria anunciar o evangelho aos não convertidos e na instrução dos convertidos. Ele inclui tanto a expressão grega kerygma, que seria proclamação, e a da didadige, que seria instrução. E o John Wesley ele conclui dizendo o seguinte: muitas igrejas puritanas tinham dois clérigos, o preparador e o professor, o ganhador de almas e um homem para a instrução. Bom, gente, então vamos agora para a lição de sábado. E na lição de sábado nos conta uma história de dois pais, né? No caso aqui um homem e uma mulher, um pai e uma mãe, e eles teriam entrado em um programa de entrevistas. Ambos tiveram filhos assassinados, mas a reação de um foi diferente da reação do outro. O filho da mulher tinha sido assassinado 20 anos antes e a sua ira e a amargura eram maiores do que nunca. O homem experimentava algo um pouco diferente. Ele falou sobre perdão para os assassinos e como Deus transformou a sua dor. E o autor da lição vai fazer a seguinte indagação: como as duas pessoas podem reagir de maneira tão diferente? Que mudança espiritual ocorre na vida de um cristão, permitindo que ele amadureça nos crisóis da vida, em vez de ser completamente dominado por elas? Bom, gente, o tema central, inclusive, o resumo da semana: qual é o papel dos nossos desejos e força na vontade dessa batalha contra o eu e contra o pecado? Como podemos evitar o erro de permitir que nossos sentimentos governem nossas decisões? Porque devemos perseverar e não desistir quando passamos por crisóis. Bom, primeira coisa, gente, o ser humano, no texto bíblico, no pensamento cristão, ele vive um conflito interno. Então ele vive um conflito interno do eu carnal, que nós encontramos nas cartas do apóstolo Paulo, e que o termo hebraico que nós encontramos no Velho Testamento seria o Yetzer Hará, ou seja, a inclinação para o mal, e o eu espiritual, que seria, na terminologia hebraica, o Yetzer Hatov, ou seja, a inclinação para o bem. Então se vive neste conflito. O ser humano o ser humano em sociedade, em grupos, indivíduos de uma sociedade, gente, eles são seres complexos. Um ponto que eu quero destacar aqui é que não necessariamente porque o indivíduo se professa cristão, que ele terá uma atitude de perdão, de amor ao próximo. Cada vez mais nós estamos vendo na sociedade cristãos com postura completamente diferente do maior de todos os mandamentos, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. E nós vemos pessoas que se professam
se professam cristãos, contra isso, contra aquilo, e a prática e o comportamento deles, as atitudes práticas refletem completamente o contrário. Então, não é porque é cristão que a pessoa terá comportamentos compatíveis com aquilo que o Cristo pregava. E muitas vezes os cristãos eles estão subvertendo o Evangelho para justificar as suas práticas calamitosas, as suas práticas de impiedade. Outro ponto muito comum, nós cada vez estamos vendo nos dias de hoje, gente, pessoas que não professam religião alguma e se colocam como portadores de atos de justiça e de caridade. Como a Bíblia já diz, por vezes os filhos das trevas, e não é porque é filho do cão, não, gente, é porque a pessoa não teve luz suficiente, esclarecimento. São mais prudentes que os filhos da luz que têm esclarecimento. Mas mesmo com esse esclarecimento, não praticam tzedakah. Então nós temos cada vez mais na sociedade pessoas que não têm uma plenitude da luz e praticam atos, e outras com todo o esclarecimento à sua disposição e não praticam o tzedakah, não praticam esses atos de justiça e atos de caridade. Mas tudo bem, vamos então agora para a lição de domingo. Então vamos lá, pessoal. No domingo, o título é o Espírito da Verdade. 3 palavras que nós podemos utilizar no hebraico para verdade. A primeira delas, que é a mais utilizada, é emet. E emet significa verdade ou sinceridade. Emet, gente, se escreve com um aleph, um men e um tav. Na pictografia, nós poderíamos pegar o significado concreto das figuras. Pictografias são as figuras, como a escrita ela começou. O aleph é letra de força do que nós estamos falando na lição dessa semana. O aleph é a cabeça de um boi, e o boi para aquele povo era um animal forte, por isso que a primeira construção linguística da letra foi a cabeça de um boi, a letra de força. O men seria a água do mar, e o tav seria um pacto, como se fosse uma assinatura de um contrato. A próxima palavra que nós encontramos para a verdade, gente, é emuná, que é muitas vezes que é traduzida, nós já falamos demais aqui, é traduzida por fé, mas ela pode significar fé, crença, firmeza, constância, fidelidade, lealdade, segurança, função, cargo, honestidade ou verdade. Então, a mesma palavra que nós traduzimos lá tudo aquilo lá do Velho Testamento, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela emuná. Poderia também ser traduzido por justo viverá pela verdade. Vamos para a próxima. Koshet, que seria verdade e retidão. Agora, gente, nós temos aqui na ponta da linha algumas indagações. Você já orou, por favor, Deus, faze-me bom, mas pouca coisa pareceu mudar? Como é possível nossa vida ainda permanecer a mesma se oramos para o grande poder divino transformador opere em nós? Gente, um ponto que eu queria destacar aqui nessa pergunta é que muitas vezes nós oramos, só que nós confiamos mais na nossa percepção do que na percepção divina. E por isso que nós não enxergamos mudança, porque às vezes nós estamos olhando para os pontos que nós entendemos que deveriam ser mudados e não para os pontos que o Eterno entende que devem ser mudados, que Ele deve interceder, aonde Ele deve interceder. Eu sei que é difícil e muitas vezes nós nos angustiamos em razão também do tempo. O tempo correto, o tempo preciso para atender as orações, e aí cabe a experiência individual de cada um, a comunhão individual, o relacionamento
individual de cada um aí numa linguagem saindo um pouco daquele foco do... Vamos falar agora para o cristão, gente, que ele medita, busca essa comunhão com o divino. E nessa relação, você faça uma avaliação da sua vida. Olhe para trás, faça uma reflexão da sua vida. Quantas vezes ele atendeu, quanto tempo ele demorou, e ao longo da vida você vai perceber que ele mais respondeu, atendeu o seu pedido, e que às vezes que ele atrasou, às vezes que ele demorou um pouco, você vai começar a identificar o porquê. Faça essa reflexão, se você está com essa dúvida. Continuando, gente. Porque, embora o Espírito tenha poder ilimitado para nos transformar, é possível, por nossa escolha, restringir o que Deus pode fazer. Eu vou adiantar aqui até um pouco do resto que nós temos a seguir aqui na ponta da linha, gente, para a gente já falar de uma vez só. O autor da lição ele vai trazer para a gente outras reflexões similares. Você vai falar no Jardim do Éden, quando novamente havia muita coisa em jogo, o Criador foi claro sobre a árvore no meio do jardim, mas não impediu que Adão e Eva exercessem seu livre-arbítrio. Deus não agirá de forma diferente. Assim, o Espírito apresenta a verdade sobre Deus e o pecado. Diz: tendo em vista que lhe mostrei o que você fará. Então agora nós vamos dar uma lidinha em João 16, 5:15, para trazer mais alguns esclarecimentos. Notemos aqui, gente, um pouquinho antes, que o autor do nosso guia de estudo recorreu à árvore do conhecimento do bem e do mal. Então se criou um ser humano de acordo com o texto, com o Yetzer Hatov, ou seja, apenas com inclinação para o bem e com livre-arbítrio. Este ser humano, apenas com inclinação para o bem, ele de forma livre e consciente escolheu conhecer o bem e o mal para ser como Deus, que teria sido o discurso que nós encontramos lá no Bereshit. A partir do lapso, o Adão prolapsar, nós temos um Adão e uma Eva pré-lapsar, que tinham apenas inclinação para o bem, o Yetzer Hatov. Pós-lapso, Adão e Eva adquiriram a duplicidade, Yetzer Hará e Yetzer Hatov. Inclinação para o bem e inclinação para o mal. E todos os seus filhos e toda a sua genealogia, ou seja, toda a humanidade, possuiria essa duplicidade de inclinações. Aquilo que nós chamamos de o eu da carne e o eu do espírito, como nós falamos lá no comecinho da lição. Então agora vamos lá. Pergunta 1, leia João 16, 5:15. Jesus chama o Espírito de verdade, em João 16, 13. O que isso sugere que faz o Espírito por nós? Então vamos dar uma lidinha, gente. 16, 5, João. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vás? Aqui no caso é Cristo, falando para os discípulos. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei.
quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creu em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Gente, quem é o chamado príncipe desse mundo aqui? O príncipe desse mundo aqui, no caso, é o inimigo, é Satã. Vamos então para o 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aqui eu quero fazer uma explicação, gente. Algumas pessoas interpretam que não havia Ruach HaKodesh, principalmente no meio cristão, no meio judaico nem tanto. Nem tanto não tem isso. Mas apesar de que o Ruach HaKodesh eles têm uma conotação que ele não tem personalidade divina, seria apenas uma emanação do Eterno, do ponto de vista judaico. Mas sobre a interpretação cristã, tem uma dualidade de interpretações isso aqui. Alguns interpretam que antes de Jesus não existia, o Espírito Santo não atuava. Então o Espírito Santo não teria atuado em Davi, em Salomão, etc. Uma interpretação que basicamente eu não acho uma mais correta, mas existe. E uma outra interpretação que fala que não, que o Espírito da verdade é apenas uma nova modalidade de atuação do Espírito Santo, de Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade. Que o Espírito de Santidade agora, ele poderia atuar levando o Evangelho do Messias que já veio. Então, é uma mudança de atuação. Antes, o Espírito de Santidade, o Ruach HaKodesh, atuava no coração das pessoas, no coração do povo, de um Messias que viria. O Messias que é justamente a materialização dessa verdade. E agora, não. O Messias que já veio. Agora vamos, gente, para o versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. E o 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Bom, gente, eu vou trazer alguns comentários aqui para vocês do Russell Shedd. Ele fala, pelo pecado, no verso 8, esse pecado é o pecado da descrença. O Espírito não condena o mundo dos pecados individuais, pois a consciência deve fazer isso. Pela justiça, observe que isso não é a mesma coisa de injustiça, isso é pecado das almas perdidas. Cristo fala as condenações do mundo pelo Espírito, não do indivíduo descrente, embora haja aplicação pessoal. A presença do Espírito no mundo comprova a justiça de Cristo, que retornou para o Pai. Cristo, enquanto esteve na terra, foi acusado de quebrar a lei, de ser um pecador e um impostor. No entanto, a presença do Espírito no mundo comprova que o Pai ressuscitou o Filho e recebeu de volta ao céu. Pelo julgamento, não confunda isso com o juízo vindouro. Aqui Cristo fala do julgamento na cruz, não de um julgamento futuro. Ele já falou de julgar Satanás e o mundo. Daí dá a referência. Veja Colossenses 2,15. A presença do Espírito no mundo comprova que Satanás foi julgado e derrotado, ou ele estaria controlando o mundo. Agora, o Espírito instrui os cristãos. Provavelmente os discípulos perceberam sua ignorância em relação à palavra, e Cristo explicou-lhes o mistério do ensino do Espírito a fim de assegurá-los disso. Guy King sugere 3 formas em que o Espírito glorifica Cristo. Vamos lá, gente. Primeira, ele escreveu
um livro sobre ele. Ele torna o crente igual a ele. Ele encontra uma noiva para ele. Bom, gente, por fim, aqui no domingo, nós podemos elencar basicamente vários aspectos da verdade, mas eu quero enaltecer 2 aspectos da verdade. Um primeiro aspecto seria o aspecto da verdade no sentido de estudar o texto, estudar o Velho Testamento, estudar o Novo Testamento, estudar a Brit Hadashah, estudar a Aliança do Renovo e compreender essa aliança, para ter uma compreensão clara, lúcida do que é o Evangelho de Cristo. Uma outra visão dessa verdade é você colocar esta verdade em prática. E nisso nós podemos ainda elencar 2 subníveis, que seria colocar em prática e nos modificar por dentro, nos modificar verdadeiramente por dentro, modificar a nossa natureza, buscar fortalecer a inclinação para o bem e enfraquecer a inclinação para o mal, o eu carnal. E numa esfera concreta, também colocar em prática. Lembrando que emuná, gente, emuná sempre é fé atuante. E a prática de tzedakar é um demonstrativo dessa fé atuante. Então não basta você conhecer as Escrituras, você conhecê-las de cabo a rabo, não basta você interpretá-las corretamente, você precisa colocá-la dentro de sua mente, mas colocá-la dentro do seu coração, e você precisa colocá-la em prática na sua vida. Você direcionar essa luz para o próximo, e não é apenas como nós estamos fazendo aqui, estudando, tentando entender o texto e falando para vocês. Não, colocar em prática no dia a dia. Colocar em prática na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com seus amigos, nesse sentido. Vamos então agora para a lição de segunda-feira. Bom, gente, vamos lá. Lição de segunda-feira, combinação divino e do humano. No primeiro parágrafo, o autor da lição vai nos sugerir uma autoindagação com relação às conquistas. E que essas conquistas, elas sempre são em razão de uma vida disciplinada, de uma vida de dedicação e de tempo e de esforço. Ele também nos pede para ler Colossenses 1:28. Vamos lá, gente. O qual nos anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gente, aqui em Colossenses 1:29, o apóstolo Paulo, ele vai falar justamente desse relacionamento com Deus. E a palavra aqui que o autor da lição seleciona é a palavra empenhar, né, que significaria, no caso, segundo o autor, trabalhar até a exaustão. Nós encontramos aqui no grego, gente, a expressão kopiao, que significa ficar cansado, fadigado, exausto, com labuta ou carga, ou até mesmo aflição. Trabalhar com empenho exaustivo, labutar. E aqui o trabalho, no caso, é trabalho braçal. E o verbo, gente, esforçar, que vem logo em seguida, que pode significar em alguns idiomas agonizar, ele é agonizomai, que significa entrar em uma competição. Competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários, lutar.
Metaforicamente pode significar competir, lutar com dificuldades e perigo. Esforçar-se com zelo extremo. Empenhar-se em obter algo. Então vamos lá, gente. Então, na ponta da língua. Importante se lembrar que no mundo em que muitos querem obter cada vez mais, mediante cada vez menos esforço, essa ideia também adentrou o cristianismo. Alguns evangelistas cristãos prometem que se você apenas crer, o Espírito Santo virá sobre você com poder sobrenatural e incrível. Então vamos entender uma coisa aqui. Primeiramente, emunar, a questão do crer. Nós podemos construir um jogo de linguagem na língua portuguesa, falar em crer e dizer que o significado alcança apenas a convicção de saber que existe um Cristo, que existe um Deus, saber desse ministério. E que fé, ela seria aquilo que vem do Espírito. Aquela convicção que gera mudança, aquela convicção que te faz praticar tzedakah, que te faz praticar atos de justiça, que te faz praticar atos de caridade. Nós podemos fazer essa construção dentro da língua portuguesa. Isto é uma construção, um jogo de linguagem com duas palavras para expressar uma ideia. Poderia existir na língua hebraica se construir um jogo de linguagem similar? Sim, poderia. Como? Seguinte maneira, gente. Nós poderíamos dizer aqui savar, que seria crer, pensar, presumir, supor, opinar e compreender, como diz lá no Novo Testamento, até os anjos caídos, até o demônio, crê. Crê nesse sentido de compreender, de entender. Agora, ter emuná, ter justiça imputada, viver pela fé, como se fala em Baruch, viver pela emuná, porque emuná, a gente sempre fala, gente, emuná é sempre fé atuante. Porque o termo, ele engloba muito mais do que a convicção interna. O termo engloba cargo, função. Então, o chamado para emuná, quando o Espírito te capacita, ele te capacita até para ter emuná. Então, você fala assim, eu sou um homem de pouca fé. Então, peça, clame essa fé, essa emuná. Lembrando sempre que esta é uma convicção interna que te faz atuar. Mais ou menos assim, é sempre bom lembrar que o apóstolo Paulo fala. Primeira coisa, no livro de Romanos, você se alimenta da Torá, do texto, da instrução, e você cria uma na sua mente. Você coloca ela na sua mente. Só que ela vai gerar um conflito com uma outra Torá, que no caso seria a Torá da carne. Ou seja, os nossos instintos, os nossos impulsos, as nossas vontades de alimentar essa carne, ela vai entrar em conflito. E daí o bem que eu sei, que eu tenho a compreensão, eu não consigo fazer. Só que para solucionar isso, você precisa você precisa escrevê-la. Escrevê-la no seu coração. E é através do quê? Através do Espírito. Então eu olho o testemunho de Cristo, eu tenho convicção de que Ele é o Messias, eu me espelho, miro os seus exemplos, coloco tudo aquilo na minha cabeça, na minha compreensão, vai ter uma batalha, e neste conflito interno entre Yetzer Hará e Yetzer Hatov, natureza da carne e natureza do Espírito, eu vou escrevendo ela em meu coração, que aquilo vai se tornando natural, aquilo vai se tornando o eu. Eu vou alimentando o eu espiritual, eu vou nascendo de novo do Espírito.
Então não é simplesmente o esvaziar do eu. Não. Você nasce para um novo eu. Para um eu do Espírito. Não é uma questão de pura e simplesmente. Aquilo que nós falamos. No contexto bíblico, nós temos um eu carnal e um eu espiritual. Em outros contextos é diferente, que nós vamos ver inclusive mais para adiante agora, gente, nas nossas entrelinhas. Mas o que eu quero destacar, um último ponto aqui é o seguinte, gente, veja bem. Embora o apóstolo Paulo tenha dito que Deus atuava nele, de que forma mostrou que o esforço humano estava incluído? O ser humano, gente, atende o chamado para uma emuná específica. Quando ele atende esse chamado, o Espírito o capacita. O capacita, inclusive, na emuná. A fé, a emuná, também é um fruto do Espírito Santo. Ela também vem de Deus. Você atende esse chamado e você pratica os atos de justiça, de caridade e os atos de fé. Agora vamos para a entrelinha, gente. Vamos lá, gente. Memórias do Subsolo, Fyodor Dostoiévski. Esse livro é escrito em 2 partes. Esse livro tem uma variedade muito grande de interpretações. Tem a interpretação contemporânea, tem a interpretação posterior, né, que traz uma visão muito mais ampla. Inclusive Freud e Nietzsche vão beber aqui desta fonte. Alguns falam que Dostoiévski até é muito mais elegante do que Nietzsche. A primeira parte do livro, que fala justamente sobre essa questão do subsolo, nós temos ali o autor, o personagem narrador, e ele é cheio de contradições, e é um fluxo de consciência, onde mostra um personagem tentando encontrar um objetivo para a sua vida. E ele traz todas as suas impressões, e ali é um personagem existencialista. Mas Dostoiévski era existencialista? Não, gente. Funciona mais ou menos como se fosse o espelho da sociedade. Ele está mostrando, olha, existencialistas, vocês são assim. Mais ou menos desse jeito. Mas além disso, esse livro é uma resposta para o livro chamado O Que Fazer, de Chernyshevsky, de 1962, 2 anos antes. Esse livro, O Que Fazer, ele acabou sendo como uma inspiração, uma vedete dos revolucionários da Revolução Russa. Marx, inclusive, ele aprendeu a ler russo só para ler esse livro, Lenin, e não se sabe como que a censura czarista deixou passar esse livro, que o Dostoiévski estaria trazendo uma resposta. A gente tem nesse livro um personagem da seguinte maneira, gente. Ele é um puritano e ascético. Numa certa ocasião chega mesmo a dormir numa tábua de pregos para oprimir o seu impulso sexual. Lembrando que esse não é o livro de Dostoiévski, tá? Esse daqui é um personagem que personifica o ideal do revolucionário russo, que abdica de suas individualidades, de sua natureza individual, de sua consciência individual pela consciência coletiva. Treina o seu corpo com ginástica e levantamento de peso, não come nada que não carne crua, e treina o seu raciocínio de forma semelhante, pela leitura de dia e de noite de apenas o essencial, política e ciências naturais, até que ele se apoderou do conhecimento da humanidade. Só então o herói revolucionário se inicia na sua missão. Nada o desvia de sua causa, nem mesmo os interesses amorosos de uma bela jovem viúva que ele recusa. Ele leva uma vida rigorosa e disciplinada, decorre como um relógio, com tantas horas de leitura, tantas horas de exercício, e esta a mensagem histórica, é apenas uma devoção que possibilita um novo homem.
a deixa para trás a existência alienada do velho homem supérfluo. Ele encontra a redenção através da política. Diferente do que a gente veio falar até agora. Então a gente já começa a entender o link, né, gente? Lá atrás, a redenção é através do amor de Cristo. A redenção é através de você olhar o seu eu carnal, você esvaziar o seu carnal e você ressuscitar um eu espiritual, um eu com Cristo, um eu que pratica atos de amor, que pratica atos de caridade, que ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como si mesmo. Aqui é diferente. Aqui é a redenção através da política. E o Dostoiévski, que como eu já adverti para vocês, mesmo que no começo ele tenha flertado com movimentos ditos revolucionários de esquerda, ele foi inclusive ele foi condenado à morte. Na última hora, o czar mudou para prisão na Sibéria. Lá ele adquiriu convicções cristãs, mas ele era um homem, mesmo com convicções cristãs, que nós vemos isso muito nas obras dele, ele tinha vício de jogo. E quando ele escreveu esse livro, gente, O Mundo do Subsolo, ele estava enfronhado, a mulher dele estava morrendo. E o nosso personagem aqui é uma sátira a esse livro, a esse revolucionário ideal que buscou a redenção pela política. E ele cria um fluxo de consciência ali no começo do livro, que é o personagem, como se o personagem estivesse falando com ele mesmo, ou então criando memórias. Em certo ponto lá ele fala que ele está escrevendo, mas ele age como se não se importasse com quem fosse ler, com quem estivesse lendo, mas ao mesmo tempo ele se importa. Ele é todo contraditório, ele é todo caótico. Ele é uma personificação existencialista ou nihilista. E o que seria esse existencialismo? De forma bem simples, assim, de forma bem resumida, é mais ou menos assim: existem verdades que são relativas, e a pessoa precisa buscar essa verdade, e ele vai buscar essa verdade naquilo que é chamado de uma angústia existencial. E nessa primeira parte do livro é justamente essa angústia existencial de encontrar um propósito, de buscar um propósito. Ele não encontra esse propósito. Essa angústia existencial é uma sensação de pavor, de desorientação, confusão, ansiedade de um mundo aparentemente absurdo e sem sentido. É justamente isso que ele demonstra. O nosso personagem aqui, que é uma sátira, aquele homem da revolução, aquele homem ideal que busca a redenção na política, ele é uma pessoa, é um funcionário público que recebeu uma herança, não muita coisa, mas é o suficiente para ele viver o resto da vida, uma vida mediana, uma vida pobre até, mas sem passar fome. E ele vai viver essa vida numa cloaca lá no subsolo, mas esse subsolo aqui, na verdade, alguns entendem que é uma alegoria para o subconsciente. Então nós teríamos ali a primeira parte do livro falando sobre as profundezas, o subconsciente. Outros entendem que esse subsolo seria um paralelo com um posicionamento que na Rússia era chamado de solo, que era um posicionamento nacionalista. Essa foi a interpretação contemporânea que foi dada, uma interpretação mais rasteira. Outros já ampliaram essa interpretação, falando questão de uma duplicidade, porque no começo é um fluxo de consciência, ele falando com o leitor, ele justamente trazendo essas memórias do subsolo, que poderia, alguns trazem essa interpretação mais profunda, memórias do subconsciente. É um fluxo de consciência, ele falando com ele mesmo, refletindo as contradições desse mundo, e uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala uma outra contrária, e ele vai refletir sobre as contradições da sociedade e a maldade, inclusive, da sociedade. E ele se opõe um pouco ao racionalismo, a dizer que o homem é um ser racional. Traz o exemplo de Cleópatra, que entediada em seu governo, ela espetava agulhas nos seios de suas servas. E vai falar da complexidade, também da maldade de Xerxes, que quando uma ponte foi derrubada pelo mar, ele chicoteou o mar, punindo
mar, vai falar de mortes, de contradições e guerras, vai falar da questão do pequeno, da minoria que geralmente governa a maioria. Vai falar sobre questões da natureza humana, natureza má humana, e depois chega na segunda parte, que é uma parte que seria do subconsciente para o consciente. Nós vamos conhecendo esse personagem. É um personagem que no começo da história ali, gente, ele fala que ele tem problema de saúde, um problema de... nem ele entende muito bem o que é. Ele se coloca como mais inteligente do que as outras pessoas. Ele se coloca ao mesmo tempo que ele se preocupa com o que as outras pessoas pensam, ele diz que não se incomoda. Então, ele diz que não se incomoda, depois ele se preocupa, ele tem um desejo de aceitação e ao mesmo tempo um desprezo. Ele trata mal as pessoas, esperando que em algum determinado momento as pessoas olhem para ele e digam: ah, ele não é tão mal assim, ah, olha como que ele é inteligente, olha. E ao mesmo tempo em que ele quer aceitação, ele não faz nada para ter essa aceitação. E quando nós chegamos, gente, na segunda parte, que é a propósito da neve, pensa o seguinte: nós temos a memória do subsolo, ali, ele escrevendo todas as suas contradições, ele buscando um propósito para a vida dele, ele não encontra esse propósito para a vida dele, ele se indagando, e agora, ou seja, subconsciente, é ele falando consigo mesmo, o texto é escrito numa forma de fluxo de consciência, e agora aqui é mais narrado mesmo, nós temos uma história, e 3 histórias ali se destacam, onde ele coloca para fora. E aqui é o Dostoiévski falando como é o tal do homem revolucionário, que busca a redenção na política. E este nosso herói, primeiro, ele tem a sua vidinha, vai falando da vidinha dele, como que é ali na casa dele, e que ele busca, às vezes, ele busca o descanso na prostituição, diferente do outro lado o homem ideal da revolução. E ele sai um dia de sua casa, ele vai para um bar e ele vê uma briga, e ele vê um homem sendo lançado para fora de uma janela nessa briga, e ele sente inveja daquele homem. E ele queria ser como aquele homem. Ele entra no bar, mas ele não consegue nem caçar uma briga. E ele se incomoda, porque ele se coloca para atrapalhar as pessoas que passam, um homem que passa, e o homem simplesmente pega ele, tira ele de um lado, coloca no outro e passa pelo caminho e não briga com ele. Ele poderia fazer alguma coisa para ter aquilo que ele quer, mas nem isso ele faz, ele sai bravo, porque ele foi desprezado. Ele foi desprezado por aqueles homens e não conseguiu nem ser atirado para fora da janela. Depois a segunda situação é quando tem uma festa de amigos de escola que ele nem queria ir, amigos lá da infância, ele nem gostava do aniversariante, mas ele vai nessa festa e ele se porta de forma arrogante, ele fala coisas arrogantes. Nós vemos aí que a vontade dele é que todos sintam falta dele. Ele fica andando durante 3 horas de um lado para o outro, esperando que alguém fale alguma coisa, e ninguém fala nada. Obviamente, novamente, a questão do desprezo. Ele sai daquela festa, ele desafia lá um deles para um duelo, nós vemos que acaba nem acontecendo o tal duelo, e ele vai. E é onde entra na história a personagem mais relevante, que é a Lisa. E ele que é uma prostituta, e que ele tem várias indagações, várias conversas com ela, e numa determinada conversa vai nos induzindo e vai nos levando a crer que ele teve a ideia de tirar a Lisa ali do prostíbulo e se casar com ela, e ser notado, e adquirir uma função, uma objetivação. Então veja bem, gente, é muito parecido, é muito similar aqui essa questão do o homem ideal revolucionário que encontra a redenção pela política. E nos dias de hoje, inclusive, muito está se acontecendo isso.
Nós temos aí um evangelho meio estranho, se inserindo ali no meio religioso, de formas bem desagradáveis e que muitas vezes representam isso. Uma redenção pela política. Essa crítica que o Dostoiévski faz em forma de história, em forma de narrativa, ela serviria inclusive para muitos cristãos no dia de hoje que estão pregando um evangelho esquisito, que não é o evangelho da redenção em Jesus Cristo, que não é um evangelho que nos leva a ter mais amor a Deus e mais amor ao próximo, a praticar mais tzedakah. Muito pelo contrário, é um evangelho que justifica atos perniciosos, que justifica falas estranhas ao evangelho, que transforma Cristo numa caricatura revolucionária, numa caricatura violenta, uma caricatura de Cristo. Não é um Cristo de amor, não é um Cristo que está descrito ali, de fato, no Evangelho. Vamos tomar muito cuidado com isso. E agora com o Alexandre. Olá a todos os irmãos, fica a minha saudação, meu abraço. Estamos aqui para mais um estudo da lição. Vocês já estudaram sábado, domingo, segunda-feira com o Ricardo. Essa nossa lição de número 6, que tem por título Lutando com toda a energia, que vai falar um pouco mais da nossa participação na luta nos crisóis, na luta pela edificação do caráter e pelo nosso aperfeiçoamento. E agora chegamos à lição de terça-feira. Lição de terça-feira que tem por título Uma vontade disciplinada. E tem ali 3 histórias de quedas, né? A história de Gênesis, a passagem de Gênesis 3, versículo 6, quando nós temos retratada a queda da mulher. A passagem de 2 Samuel 11, 2 a 4, em que nós temos retratada a queda de Davi, quando adultera com Betseba. E por fim, a história de Gálatas 2, 11 a 12. É uma história interessante essa de Gálatas também. É uma reprimenda que Pedro recebe da parte de Paulo, porque Pedro ele se comportava de uma forma com os gentios quando os judeus estavam ausentes, né? Ele comia com os gentios, ele se misturava com os gentios. E no momento em que os judeus estavam presentes, quando eles não estavam ausentes, quando os judeus estavam presentes, Pedro mudava seu trato com os gentios. Ele parava de comer junto com eles, parava de se misturar com eles. E por isso ele foi recriminado por Paulo, foi admoestado por Paulo. É interessante porque nessas 3 quedas, né, na queda de Eva, na queda de Davi e na queda de Pedro, nós temos o risco da indolência, né, o risco do relaxamento. Às vezes nós nos descuidamos da nossa autovigilância. É o que acontece aqui com a mulher que se afasta de Adão, com Adão que se afasta de Eva e que se permite contemplar a árvore e dialogar com a serpente. É o que acontece com Davi, que no meio da guerra resolve que vai para o terraço tomar sol, como não era esperado de um rei temente a Deus, no momento de guerra. E é o que acontece com Pedro, que se descuida da mensagem que Deus havia lhe dado, de não fazer acepção de pessoas. E quando lhe é mais confortável estar no meio dos judeus, ele passa a discriminar os gentios. Nos 3 casos, fica um alerta para nós da necessidade da autovigilância, do autocuidado, para não permitir que volte nossos velhos preconceitos, nossos velhos hábitos, e para que a gente não se demore também na contemplação do mal. Outra passagem interessante que a lição nos traz é a passagem de 1 Pedro 1, versículo 13. Ali Pedro vai falar de um caminho para os seus leitores, para o seu rebanho, né? Para aqueles que ele pregava. Ele recomenda a eles sobriedade, ele recomenda a eles entendimento, mas ele recomenda a eles também graça. Esse texto da carta de 1 Pedro, ele demonstra de uma forma muito legal como nós não agimos sozinhos. Nós precisamos ter o nosso entendimento, nós precisamos ter a nossa sobriedade, mas nós precisamos ainda assim também da graça. Os 2 extremos nesse aspecto eles são perigosos. É perigoso o extremo que considera
que nós não precisamos fazer nada na edificação de um caráter melhor. Perceba que eu não estou falando aqui para a salvação, eu estou falando aqui para a edificação de caráter. É perigosa a concepção que acredita que o nosso caráter se edifica por si e que não há necessidade de treinamento, de disciplina, de cuidado. Mas é perigosíssimo também a ideia de que o nosso entendimento ele basta, o nosso entendimento é suficiente, a nossa sobriedade é suficiente. Nós somos terrivelmente dependentes da graça de Cristo. E isso fica muito bem retratado na carta de 1 Pedro. Avançamos agora para a lição de quarta-feira, que tem por título Compromisso Radical. E eu devo confessar para os irmãos que a lição de quarta-feira trouxe uma passagem que para mim é uma passagem muito perigosa, é uma passagem complexa. É a passagem que nós encontramos em Mateus capítulo 5, 29. Nessa passagem, Cristo está falando de pecados relacionados ao adultério, à cobiça sexual. E aí Jesus vai falar, se você olha para uma mulher com uma intenção impura, você já adulterou com ela. E na sequência ele completa, se o teu olho direito te faz pecar, arranque ele. Se o teu braço direito te faz pecar, arranque sua mão. Porque é melhor você entrar sem uma mão ou sem um olho no céu, do que você não entrar no reino dos céus. Seria aqui uma orientação de Cristo para que nós nos mutilássemos? Cristo está falando aqui com relação a um pecado sexual. E eu gostaria de trazer uma história que não é uma história confortável, não é uma história bonita, não é uma história feliz. Pelo contrário, é uma história que me traz consternação e preocupação. É a história de um médico que foi por muito tempo adventista e que foi referência dentro da construção da reforma de saúde adventista. Esse médico ele é muito conhecido pelo sanatório de Battle Creek, mas ele é muito conhecido também pelos sucrilhos que ele inventou. Seu nome é Kellogg. Kellogg, além de médico, além de alguém preocupado com a saúde, ele caminhou por uns caminhos um tanto quanto complicados aí no que diz respeito àquilo que ele considerava moralidade sexual. Kellogg considerava que a masturbação ele era um hábito extremamente nocivo, um hábito terrível e que seria a fonte de várias patologias, de várias doenças e até da degeneração espiritual. Ele considerava também ideias eugênicas, tá? Kellogg ele acreditava no melhoramento da raça, ele era contra casamentos interétnicos e em alguns aspectos parte da doutrina do Kellogg se aproximava muito daquilo que viria depois no expoente máximo da eugenia, que seria o pensamento nazista, né? Com relação à masturbação, Kellogg ele tinha algumas orientações que eu considero muito problemáticas para dizer o mínimo, violentas, abusivas, criminosas até. Hoje, sem sombra de dúvida, criminosas. Kellogg propunha, por exemplo, mutilação genital para impedir a masturbação. Então, entre as práticas estava a mutilação de clitóris para meninas. Ele propunha ainda o corte do prepúcio em meninos sem anestesia para causar dor como uma experiência traumática, até como uma punição para a masturbação. Ele propunha em outros casos que o prepúcio masculino ele fosse costurado para que o menino não pudesse ter ereções, que as crianças dormissem com as mãos amarradas ao pé da cama. Ele chegou a criar dispositivos que eram colocados sobre as regiões genitais, que dariam um choque nas mãos das crianças caso tentasse manipulá-las. E ele ficou conhecido, depois se tornou público, por aos 37 anos mutilar a si mesmo. Ele teria feito uma circuncisão dolorosa de si mesmo aos 37 anos. Fato de boato, assim, né? Não é comprovado, mas o boato da época é de que o Kellogg não chegava a consumar o seu casamento, não mantinha relações sexuais com a sua esposa, porque ele julgava elas dolorosas, porque ele julgava elas malignas. Ao mesmo tempo, ele demonstra um exagero com relação à limpeza, uma preocupação excessiva com lavagens intestinais. Ele chegava a defender que se fizesse 2 vezes ao dia lavagem intestinal.
chegando a orientar o uso de iogurte na forma de enemas, né, que eram colocados no colo dos pacientes e ingestão de meio litro de iogurte via enema e outro meio litro de iogurte via oral. Será que se a gente ficar apenas no texto, nesse caso, nós vamos chegar num lugar interessante? Eu considero que é muito problemático. Muito problemático. Eu não consigo ver a conduta do Kellogg propondo mutilação genital para adolescentes, se mutilando, propondo tratamentos tão violentos, tão abusivos. Eu não consigo considerar que a prática do Kellogg, me desculpe, seja compatível aqui com a orientação de Cristo. Talvez Kellogg tenha levado ao pé da letra, talvez Kellogg tenha se considerado muito correto ao propor mutilação. Afinal de contas, uma circuncisão é menos agressiva do que uma amputação de mão ou a remoção de um olho. Será que Jesus estava propondo a mutilação? Kellogg talvez considerasse que sim. Eu não consigo concordar com isso. Eu considero que não. O texto da lição bem diz também que Cristo não estava propondo aqui mutilação. Qual é a ideia? O que a gente destaca então? Primeiro, eu destacaria que se mutilar nesse caso, remover então a sua mão, remover o seu olho, é diferente de vencer o pecado. Ser incapaz de perpetrar o pecado, se a gente entende o pecado apenas como ato, é diferente de vencer o pecado. Você vai vencer pela incapacidade, não pelo domínio próprio. Seria esse o caminho? Então, para evitar o pecado da impureza sexual, deveria se fazer o quê? Se tornar eunuco? Será que é esse o caminho? Eu entendo que de forma alguma. O que Cristo diz nesse texto, na minha compreensão, é de que nós precisamos nos comprometer completamente na construção de um caráter, na busca por superar um vício, na busca por superar um pecado, na busca por superar uma má inclinação. É isso que eu entendo Cristo está falando. E se nós amamos o nosso olho, se nós amamos a nossa mão direita, nós queremos preservá-lo, e nós devemos abominar o pecado, num ato de preservação própria. O que Cristo está falando é que é muito sério. É que por uma prática má, por uma prática ruim, o nosso caráter deixa de ser desenvolvido. E nós nos afastamos do céu. É melhor entrar caolho, melhor entrar maneta no céu do que não entrar. Mas de forma alguma eu entendo que Cristo, o mestre amoroso que eu conheço, estaria sugerindo aqui que pessoas se mutilassem, se arrancassem olho, se machucassem. Entendo que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E assim, as práticas que o Dr. Kellogg fez lá no final do século XIX, lá no começo do século XX, elas devem servir, pelo menos para mim elas servem, como um poderoso e necessário alerta do risco do fanatismo, do risco de ter uma compreensão obtusa, limitada e, sobretudo, violenta do texto bíblico. O lugar onde a gente chega não é um lugar em nada interessante, muito pelo contrário. Podemos avançar agora para a lição de quinta-feira. A lição de quinta-feira tem por título a necessidade de perseverar e traz aqui uma cena que é muito bonita, que é a cena de Jacó lutando com Deus no Val de Jaboque. Vamos lembrar, Jacó queria muito ser abençoado. Ele tenta roubar a bênção da primogenitura do irmão, ele rouba a bênção enganando seu pai, depois ele foge para a casa de seus parentes, se casa, entra em conflitos com o seu sogro, volta para casa, para a região da Palestina, volta para a região da casa do seu pai, e atravessando o Val de Jaboque à noite, ele tem um encontro com um ser espiritual. Ele luta com um ser espiritual, que depois ele descobre era o próprio Deus. Durante a luta, se inicialmente Jacó lutava tentando sobrepujar um inimigo imaginado, depois, quando ele percebe contra quem ele estava lutando, muda de figura. Jacó se agarra com Deus com todas as suas forças. Ele não deixa que Deus saia. Ele se prende, ele se agarra, ele segura, ele diz:
Não deixarei que você vá, que o Senhor vá, se não me abençoares. É nesse momento que Jacó tem seu nome trocado. Jacó não se mutila, Jacó não arranca o olho, Jacó não arranca a mão, Jacó não se circuncisa de uma forma violenta, muito pelo contrário. Jacó aponta o caminho para a superação das nossas falhas de caráter. O caminho para a superação das nossas falhas de caráter é lutar com Deus. Não lutar contra Deus, mas lutar junto com Deus. E agarrar-se a Deus e não permitir que Deus vá. Quer dizer, não permitir que nós nos afastemos de Deus. O caminho é esse, muito mais bonito, muito mais feliz do que ser incapaz de pecar. É superar o pecado por meio da graça maravilhosa de Cristo e por meio da transformação de caráter que Ele opera em nós, com a colaboração dos nossos esforços, mas que Ele opera em nós. Um abraço para todos, uma boa semana e a gente se vê na próxima lição. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre. Obrigado aí pelo seu compromisso, né? Obrigado por suas palavras, como você pôde ouvir nos comentários, né? Elas são muito úteis, né, para todos nós, né, em especial para algumas pessoas que sentem mesmo a necessidade e estão lá digerindo cada palavra aí que você trouxe, beleza? Valeu você também, né, Ricardo, pelas entrelinhas, mais um livro aí para nossa lista, né, indicado, e também pelas entrelinhas do Ricardo, sempre trazendo aqui na ponta da linha, entre linhas, e essa questão da conjugação do hebraico que nos enriquece muito. Valeu! E agora então, pessoal, vamos para o segundo Marcos, onde ele vai trazer para nós aqui as perguntas para a discussão. Então, Marcos, mais uma vez é com você, e aí você encerra como você começou, com uma oração. Muito bem, chegamos à parte de sexta-feira, aquela parte onde nós encontramos as perguntinhas, e tem um texto aqui que vai ser importante para o nosso estudo dessas perguntas, né? Que diz assim: essa vontade, a vontade humana, né, que constitui tão importante fator no caráter humano, foi pela queda entregue ao domínio de Satanás, e desde então ele tem atuado no homem o querer e o realizar, segundo a sua vontade, mas para inteira ruína e miséria humana. Ou seja, quando nós pecamos, né, nós nos tornamos mais tendenciosos, as nossas vontades elas estão mais alinhadas com aquilo que é mal, com aquilo que desagrada a Deus, né? Então reconhecemos que a nossa vontade, pela queda, foi entregue ao domínio de Satanás. Ao nos concentrarmos no caráter de Jesus, como podemos entender melhor nossa condição decaída e a grandeza da graça divina para conosco? Então reconhecer que as nossas vontades elas não estão alinhadas com a vontade de Deus é um fator muito importante na caminhada cristã. Porque se nós não reconhecemos isso, nós podemos confundir a voz da nossa consciência ou das nossas tendências pecaminosas com a vontade de Deus. Nós começamos a achar que se uma música é boa, é aquela música que agrada a Deus, porque ela me agrada, então ela também deve agradar a Deus. Se uma pregação ela me desperta as emoções, ela me faz chorar, me faz sorrir, ela é uma pregação que foi enviada por Deus. Então nós temos que aprender, né, que essas coisas podem ser apenas engano do nosso coração pecaminoso. Quais foram os sentimentos e desejos de Jesus no Getsêmani, né, ali em Mateus, no capítulo 26, em contraste com a vontade divina? O que aprendemos com esse exemplo, né? Então os sentimentos eles são enganosos, eles são tendenciosos para nos distanciar da vontade de Deus e exaltar a nossa própria vontade. Nós sentimos desejos que estão alinhados com a nossa vontade. Então precisamos parar com essa religiosidade que é baseada em emoções, que é baseada no que eu sinto, né? Por exemplo, sinta a presença de Deus. Então Deus não está presente numa reunião se eu não posso sentir a sua presença. E as pessoas que tomam remédios, né, para minimizar as emoções, ou mesmo pessoas que têm dificuldade em lidar com as suas emoções, né? Então elas não vão sentir a Deus, então significa que Deus não está ali? Não, Deus está ali porque Ele prometeu que estaria, né? E 3, quais são as particularidades da cultura que atuam para quebrar nossas defesas e nos deixar vulneráveis aos ataques de Satanás? Bom, existe essa cultura do sentimentalismo, né? São as novelas, os filmes, que dizem que você deve seguir as suas emoções, né? Que se o teu coração manda, você deve seguir. Mas a Bíblia diz, né, que o coração ele é enganoso, né? E a pergunta final: você conhece alguém que há muito tempo não frequenta os cultos,
que esteja se preparando para desistir ou que já tenha desistido, como encorajar essa pessoa? Pense em alguém que frequentava a sua classe de escola sabatina, mas não está frequentando mais. Será que você não tem o contato dessa pessoa ou não tem como conseguir o contato dessa pessoa e agir durante essa semana? Falar, eu vou entrar em contato, vou convidar essa pessoa, vou fazer uma visita, vou convidar ela para bater um papo comigo, mesmo que seja fora da igreja, para que essa pessoa possa novamente tomar a decisão de frequentar a igreja, de frequentar novamente os cultos e contribuir, né, para o crescimento do Evangelho com cooperação com a igreja. Isso fica como a nossa tarefa. Eu também vou procurar alguém durante essa semana e vamos contar aqui depois os testemunhos, né, como que foi essa experiência. Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos revela, Senhor, que mesmo em meio à dor, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor está conosco. Nós te pedimos que o Senhor nos dê força para continuarmos, Senhor, com as nossas metas espirituais bem claras, para que possamos alcançá-las pelo esforço da nossa parte e também pela cooperação com o Teu Santo Espírito operando em nós. Nós te pedimos pela Tua graça, Senhor, que o Senhor abençoe a cada pessoa que assistiu esse programa até aqui, assistiu esse vídeo até esse momento, e abençoe também, Senhor, aquelas pessoas que estão fracas na fé, que necessitam da cooperação de cada um de nós para que possam alcançar novamente a vontade de estar na Tua presença. Nós te pedimos tudo isso com perdão dos nossos pecados, mas te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Agora sim, pessoal, hashtag fui até o segundo Marcos, encerramos esse vídeo. Nos vemos então no 7º vídeo, já na metade aí do nosso trimestre de 13 lições, é onde nós vamos estudar sobre esperança indestrutível, que a nossa esperança seja indestrutível sim em Cristo Jesus. Então, nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau.